Por ejemplo, objetos recientemente descubiertos y datados de hace miles de años contienen inscripciones que, posiblemente, cuentan las hazañas de héroes olvidados. Pero, ¿qué quieren decirnos hoy em dia? Existem lugares maravilhosos na Terra, sobre os quais a maioria das pessoas nem sequer suspeita. Montanhas imponentes, vales misteriosos e praias sem fim estão escondidos dos olhos dos turistas, aguardando que alguém tenha coragem de explorá-los. Alguns desses maravilhosos fenômenos da natureza impressionam por sua grandiosidade e singularidade. Lagos de gelo com água cristalina refletem o céu, enquanto penhascos que se precipitam no abismo causam arrepios e admiração. Não se sabe quantos mais mistérios ainda estão ocultos nessas antigas colinas, esperando ser revelados por pesquisadores. As cavernas de mármore do Lago General Carrera, no Chile, são um lugar verdadeiramente hipnotizante, onde a natureza criou um labirinto místico de formas caprichosas e cores vibrantes. Gigantescas rochas de mármore, lisas e brilhantes, como se polidas pelo tempo, refletem os raios de sol em um eterno dança de luz e sombra. Como poderia algo tão extraordinário ter surgido em um canto tão remoto do mundo? Essas cavernas, conhecidas como capilas de mármore, são o resultado de milhares de anos de erosão, quando a água penetrou nas rochas de mármore, criando estruturas complexas e padrões. Ao observar esse fenômeno, surge a pergunta: quais segredos essas paredes guardam que poderiam contar sobre as culturas antigas que habitavam essas terras? Cada curva nas cavernas revela novas imagens visuais. Do azul violeta ao azul pálido, as tonalidades da água variam de acordo com a hora do dia e o ângulo da luz. Mas essa não é a única enigma associado a esse lugar. As lendas locais dizem que essas cavernas podem esconder artefatos antigos, deixados por civilizações esquecidas que um dia vagaram por essas terras. Alguns pesquisadores sugerem que as cavernas de mármore poderiam ter sido um santuário para os povos locais, um lugar onde se adoravam os espíritos da natureza. Como os antigos poderiam ter utilizado essas formações naturais? Mas até agora, ninguém pode dar respostas definitivas a essas perguntas. O mistério das cavernas de mármore permanece sem solução, aguardando o momento de ser revelado. Cada novo descobrimento apenas desperta a curiosidade, e o que mais ainda não sabemos sobre o majestoso Vale de Verdun. O Lago Crater, localizado no coração do estado de Oregon, é um dos lagos mais enigmáticos e pitorescos do mundo. Sua água azul, como um espelho mágico, reflete as florestas e picos ao redor, criando uma atmosfera repleta de mistério. Mas o que está por trás da formação desse lago? De acordo com dados científicos, o Lago Crater se formou há mais de 7.000 anos, após a erupção do vulcão Mount Mazama. Como resultado de uma explosão colossal, uma cratera se formou, que ao longo do tempo se encheu de água da chuva, criando condições ideais para a formação de um ecossistema único. Mas como forças tão poderosas da natureza puderam criar um lugar tão sereno? Os mistérios do lago não se limitam apenas à sua origem. As lendas locais afirmam que as profundezas do Lago Crater
guardam muitos segredos, incluindo criaturas míticas e navios afundados. Ao mergulhar em suas águas, os pesquisadores encontram amostras misteriosas que os fazem refletir sobre o que ainda pode estar escondido sob sua superfície tranquila. Alguns cientistas sugerem que o lago pode conter mais do que apenas água. Talvez, sob suas profundezas, exista uma civilização antiga que deixou apenas pistas sobre sua existência. Outros acreditam que esse lugar é dotado de uma energia especial, que atrai aventureiros e amantes do mistério. O Lago Crater não é apenas um objeto natural, é um testemunho vivo da força e imprevisibilidade da natureza. O vulcão Calbuco continua sendo um símbolo da força da natureza e um enigma que aguarda sua completa revelação. Neste misterioso ilha de Santorini, entre prédios brancos como a neve e cupolas de um azul vibrante, há algo além de simples paisagens pitorescas. Oia, com suas ruas estreitas e majestosas varandas, guarda segredos de uma civilização antiga que aparentemente possuía conhecimentos incríveis sobre construção e astronomia. Como esses seres humanos puderam alcançar tamanhas alturas, criando vastos sistemas de água e abrigo do sol, ao mesmo tempo que estavam à beira da extinção? Entre penhascos onde o céu se encontra com o mar sem fim, arqueólogos encontram vestígios de uma cultura enigmática que deixou apenas fragmentos. Talvez seja aqui, nessa ilha mágica, que as profundezas da Terra guardam mistérios não desvendados, esperando seu momento. Por que tantas ruínas antigas permanecem inexploradas? O que aconteceu com o povo que habitava essas terras, deixando apenas artefatos enigmáticos? Existem muitas teorias sobre como essas construções incríveis surgiram. Alguns pesquisadores sugerem que os construtores utilizaram métodos únicos que se perderam com o tempo, enquanto outros falam sobre a influência de eventos catastróficos como a erupção de um vulcão. Mas como um povo tão avançado poderia desaparecer, deixando apenas lendas e enigmas? Mas essa não é a única pergunta que o Ilha levanta. Entre os entardeceres hipnotizantes e águas cristalinas, há artefatos misteriosos que continuam a gerar debates entre cientistas e historiadores. Como desapareceram as civilizações que deixaram suas marcas nesse lugar sagrado? E o que mais pode estar enterrado sob os vastos espaços de sal, esperando para ser descoberto? A deserta Namíbia, uma das mais antigas do planeta, mergulha em uma atmosfera de mistério e antiguidade. Este território enigmático, que se estende ao longo da costa da Namíbia, desde o rio Cunene até a região de Karás, guarda em seus areais artefatos misteriosos e vestígios de civilizações esquecidas. Há centenas de milhões de anos a vida prosperava aqui, e é nesse espaço deserto que nos deparamos com a pergunta: o que aconteceu com aqueles que outrora habitavam essas terras? As dunas de areia, que se erguem a mais de 100 metros de altura, parecem vivas, mudando suas formas sob a influência do vento. É notável que aqui se encontram vestígios de animais antigos, petrificados na rocha, além de enigmáticos desenhos nas pedras
deixados por nossos antepassados. Quais eram seus pensamentos e sentimentos ao contemplar esse vasto mar de areia? Mas a deserta Namíbia não é apenas um registro do passado. Ela também esconde fenômenos naturais únicos, como o Mar Morto, o Salão de Sossusvlei, onde, devido a condições naturais extraordinárias, foram preservados restos fósseis de árvores antigas. Este lugar, que encanta pela sua beleza, coloca novos desafios aos pesquisadores. Por que essas árvores estão aqui? E qual foi seu destino? Existem diversas teorias sobre a origem da Namíbia e seus habitantes, desde os antigos povos até os primeiros exploradores europeus, mas cada uma delas deixa mais perguntas do que respostas. Os pesquisadores que exploram essas terras continuam a encontrar descobertas misteriosas que levantam novas questões sobre as culturas antigas. Ao mergulhar em seus segredos, apenas tocamos a superfície do que pode estar escondido sob seus quentes areais. A Ártica, esse território misterioso, encanta com sua majestade severa e suas vastas extensões brancas. Capas de gelo que se estendem por milhares de quilômetros escondem sob si antigas enigmas que talvez jamais sejam desvendados. Como as antigas civilizações puderam sobreviver em condições tão extremas? A natureza desses lugares é rica em fenômenos únicos, desde formações de gelo estranhas até artefatos misteriosos encontrados no fundo do Oceano Ártico. Nas margens do Canadá e da Alasca, arqueólogos encontram vestígios de culturas há muito desaparecidas que deixaram apenas fragmentos de história. Como isso é possível que esses vestígios tenham passado despercebidos por séculos? Imerso nas profundezas geladas da Gronelândia, encontramos sinais de antigos povos que caçavam mamíferos marinhos. Seus instrumentos, feitos de osso e pedra, indicam um alto nível de adaptação às condições severas. Mas o que aconteceu com essas populações? Como elas sobreviveram em um mundo cheio de desastres naturais imprevisíveis? Não menos intrigantes são os fiordes noruegueses, onde pesquisas subaquáticas revelam segredos de navios que afundaram há muitos séculos. Esses navios talvez fossem parte de grandes rotas comerciais de que hoje sabemos tão pouco. Mas por que afundaram nessas águas frias? Tudo isso apenas enfatiza o quanto a Ártica é enigmática. Sua história permanece parcialmente coberta pelo gelo. Talvez seja aqui que estão escondidos os chaves para desvendar ainda mais profundos mistérios, aguardando seus pesquisadores. Em distância das enigmáticas formações de Tsinga de Bemahara, encontra-se outro lugar repleto de mistérios, a Grande Lagoa de Palawan. Este local, cercado por majestosas rochas calcárias, parece perdido no tempo, e sua água cristalina reflete não apenas o céu, mas também muitos mitos antigos associados a esse canto da natureza. A lagoa é famosa por seu paisagismo incomum. Estreitos passagens entre as rochas levam a baías escondidas, onde o tempo parece parar. Dizem que aqui se pode ouvir o sussurro de antigos espíritos guardando seus segredos. Como a natureza pôde criar um cenário tão impressionante que causa admiração e respeito?
Os moradores locais contam lendas que refletem suas conexões com esse lugar. Eles dizem que os antepassados acreditavam que a lagoa era um espaço sagrado, onde habitavam espíritos capazes de curar e proteger. Mas de onde vieram essas crenças? Quais eventos inspiraram a criação desses mitos? Alguns pesquisadores sugerem que a Grande Lagoa foi um importante centro para navegadores antigos, que utilizavam suas águas para navegação e comércio. No entanto, como uma localização tão significativa na carta pôde passar despercebida para os historiadores modernos, através das águas transparentes, além do rico mundo subaquático, é possível ver vestígios de atividade humana, ruínas de construções antigas submersas. Esses artefatos geram mais perguntas do que respostas. Como eles chegaram aqui? O que aconteceu com seus criadores? Cada visita a essa misteriosa lagoa deixa um sentimento de incompletude, como se a própria natureza guardasse seus segredos. Existem muitas teorias sobre quais descobertas ainda nos aguardam nessas encostas altas e montanhas. O enigma de Glacier permanece sem solução e talvez ainda haja muitos segredos ocultos sob seus cobertores de gelo. O Lago Salgado de Uyuni é um dos lugares mais misteriosos e belos do mundo. Com uma extensão de mais de 10.000 quilômetros quadrados, ele era outrora um vasto lago antigo, mas com o tempo secou-se, deixando após si vastos espaços brancos e brilhantes ao sol, como um espelho. Aqui, no coração da Bolívia, este lugar esconde muitos mistérios, desde civilizações antigas que poderiam ter habitado essas terras, até geóglifos enigmáticos visíveis apenas do alto. As lendas dos moradores locais contam que este lago, outrora, foi o lar de deuses que criaram a terra e os seres humanos. No entanto, à medida que o lago secava, muitos de seus segredos ficaram enterrados sob uma camada de sal. Por exemplo, no fundo do Uyuni, há milhões de toneladas de lítio, e alguns cientistas sugerem que isso pode transformar o futuro da energia do mundo. Como isso aconteceu? Como um lugar outrora vibrante, de vida, se transformou em um deserto? Arqueólogos locais encontram aqui vestígios de culturas antigas, artefatos cerâmicos e até restos de animais que outrora vagavam por essas terras. Mas há também descobertas mais enigmáticas, geoglifos que representam animais e pessoas, que levantam questões sobre quem os criou e com que propósito. Alguns acreditam que são mensagens do passado, enquanto outros sugerem que podem estar relacionados com observações astronômicas. O Lago Salgado de Uyuni não é apenas uma maravilha natural, mas também uma fonte de perguntas intermináveis. Ao estudar essa região, apenas levantamos um pouco o véu sobre os grandes enigmas que aguardam para serem revelados. A Rio Cana Cristales, localizado na Serra da Macarena, no departamento de Meta, na Colômbia, é um verdadeiro milagre da natureza, sobre o qual existem lendas e mitos. Sua beleza extraordinária não deixa indiferentes nem os moradores locais, nem os viajantes que buscam ver este 5 cores, a combinação de tons vibrantes de vermelho, verde, amarelo, azul e preto, criando um cenário único. Como é que uma rio, conhecida por sua paleta de cores incomum,
se tornou objeto de admiração e estudo. Todo ano, durante a estação das chuvas, nas águas do rio, floresce uma planta aquática especial, a macarena, que, como um feitiço, colore o leito com tons vibrantes. Este fenômeno natural causa admiração e espanto. Como a natureza conseguiu criar algo tão misterioso e bonito? Os cientistas explicam isso com uma combinação única de condições, mas a magia deste rio permanece inexplicável. Mas isso não é a única pergunta que envolve o Cana Crystallis. As lendas locais contam que o rio era um lugar sagrado para tribos antigas, que acreditavam que suas águas possuíam propriedades curativas. Como essas culturas antigas poderiam usar os rios e seus mistérios em seus rituais? Apesar das pesquisas e explicações científicas, o Cana Crystallis continua a guardar muitos mistérios. Alguns acreditam que, entre as árvores seculares, ainda está guardado um conhecimento que a humanidade perdeu para sempre. As forças místicas da natureza provavelmente guardam as respostas para perguntas que ainda não foram respondidas. O Parque Nacional e Natural de Redwood, localizado na costa norte da Califórnia, é envolto por uma atmosfera hipnotizante, onde gigantescos sequoias, com mais de 2.000 anos, se erguem até o céu. Essas massivas sequoias, que alcançam mais de 120 metros de altura, criam um microclima único, onde o silêncio é interrompido apenas pelo sussurro das folhas e pelos ecos de pássaros distantes. Mas o que esses antigos bosques escondem? Quais segredos eles podem revelar sobre o passado da humanidade? Pesquisadores encontram aqui não apenas árvores incríveis, mas também vestígios de civilizações desaparecidas que deixaram ruínas e artefatos misteriosos. Como esses seres humanos interagiam com essa majestosa natureza? No parque, foram descobertos utensílios e construções de pedra que nos fazem refletir sobre quantos mistérios ainda estão ocultos sob a copa dessas árvores seculares. Alguns cientistas sugerem que esses lugares eram sagrados para povos antigos, que buscavam neles forças para se comunicar com os espíritos. Outros acreditam que rituais realizados aqui poderiam estar relacionados com fenômenos astronômicos que ainda não são explicados. Mas, como um lugar tão carregado de energia espiritual poderia ter se tornado abandonado? No entanto, Redwood não guarda apenas segredos do passado, mas também serve de lar para espécies raras e em extinção, como a tartaruga da Califórnia e a lince. Apesar de todas as descobertas, permanecem perguntas sem resposta. O que ainda pode ser encontrado no coração dessa floresta misteriosa? Yellowstone não é apenas um milagre da natureza, mas também um depósito de mistérios que aguardam sua revelação. Pesquisadores continuam a procurar respostas para perguntas que, talvez, nunca serão completamente resolvidas. As florestas amazônicas, cobertas por um manto verde, guardam em si muitos mistérios que atraem pesquisadores de todo o mundo. Esta densa floresta, que se estende por Brasil, Peru, Colômbia e outras nações da América do Sul, é não apenas o lar de inúmeras espécies de animais e plantas, mas também
um testemunho de antigas civilizações que deixaram suas marcas nas profundezas desta ecossistema. O rio Amazonas, com seus cursos sinuosos, é considerado o maior rio do mundo em volume de água e extensão. Ele serve como uma artéria da vida para milhões de pessoas e seres maravilhosos que habitam suas águas. Mas como esse rio conseguiu formar uma ecossistema tão complexa, cheia de novos descobrimentos e mistérios? Pesquisas indicam que nas florestas existiram culturas altamente desenvolvidas, como a civilização Mocho e Narinho, que deixaram após si artefatos misteriosos e cidades destruídas, absorvidas pela natureza. Alguns arqueólogos afirmam que esses antigos povos possuíam conhecimentos únicos sobre plantas e animais que ainda hoje permanecem inexplicáveis. O que torna esse lugar tão especial em comparação com outros ecossistemas? Talvez seja um mundo onde cada árvore e cada curso d'água escondem segredos que aguardam para serem descobertos. Como essas culturas tão complexas puderam desaparecer, deixando apenas sombras? Pesquisadores mergulhados no estudo desses mistérios continuam a se perguntar sobre questões para as quais não há respostas simples. Cada passo por essa floresta enigmática soa como um eco de tempos passados, onde lendas antigas e fatos se entrelaçam em um padrão indissolúvel. Mas o que mais podemos descobrir sobre suas profundezas? Quais são os verdadeiros segredos desse lago fascinante e quais outros enigmas estão escondidos de nossos olhos? O Parque Nacional de Yellowstone, localizado na interseção dos estados de Wyoming, Montana e Idaho, é um dos locais mais misteriosos e grandiosos do nosso planeta. Seus fontes termais, géiseres e vastas florestas criam uma atmosfera de mistério, onde ainda se escondem segredos não desvendados, como as antigas civilizações que habitavam essas terras não puderam ignorar a força e a beleza dos fenômenos naturais que as cercavam. Antigos povos indígenas, como os Xoshones, deixaram lendas sobre espíritos que habitavam essas águas quentes. Eles diziam que as fontes poderiam curar e que os géiseres eram a respiração da própria terra. Mas como essas tradições se relacionam com as pesquisas científicas modernas? Cientistas afirmam que sob a superfície do parque existem vastos reservatórios geotérmicos que podem explicar a atividade dos géiseres, como o famoso Old Faithful, que jorra água com precisão que impressiona os pesquisadores. Existem várias teorias sobre a origem do Yellowstone, desde processos vulcânicos até formações geológicas incomuns. Mas, como um lugar tão cheio de vida e energia pode ser ao mesmo tempo tão vulnerável? Estudos mostram que o parque está localizado sobre um supervulcão, que pode ser ativo no futuro. Mas isso não é a única enigmática descoberta em suas profundezas. Estudos revelam que no Yellowstone foram encontrados vestígios de antigas ecossistemas que poderiam ter existido aqui há milhões de anos. Quais segredos eles guardam e o que podem nos contar sobre o clima e a vida na Terra no passado distante? Muitos segredos ainda permanecem desconhecidos
e os mistérios do Kilimanjaro continuam a atrair pesquisadores de todo o mundo. O Vale de Verdon, localizado no coração da Provença, é um dos lugares mais pitorescos da França. Suas majestosas rochas, que alcançam uma altura de 300 metros, cercam as brilhantes águas esmeralda do rio Verdon, criando um contraste único com as vibrantes cores da flora local. Este fenômeno natural, conhecido como Grand Canyon da Europa, atrai os viajantes com seu mistério e beleza extraordinária. No entanto, apesar de sua popularidade, o vale guarda muitos segredos. Quem eram os antigos habitantes desses locais? As descobertas arqueológicas, incluindo ferramentas e vestígios de assentamentos, indicam que aqui viviam pessoas desde o período neolítico. Mas como eles conseguiram se adaptar a esse paisagem severo e, ao mesmo tempo, majestoso? Os pesquisadores sugerem que o Vale de Verdon poderia ter servido não apenas como uma proteção natural, mas também como um santuário para os cultos antigos. Por que construir santuários em um lugar tão isolado? As lendas locais contam que aqui eram realizados rituais relacionados ao culto aos espíritos das águas. Essas histórias apenas aumentam o interesse pelos aspectos misteriosos da região. Ao se mover dos antigos habitantes para as aventuras modernas, é importante notar que o Vale de Verdon atrai amantes de atividades ao ar livre de todo o mundo. Natação, canoagem e caminhadas pelas trilhas pitorescas abrem novos horizontes para os exploradores. Como se entrelaçam os mistérios antigos e as aventuras modernas nessa região? Entre as rochas que se erguem, há muitos cantos misteriosos, prontos para revelar seus segredos para aqueles que não têm medo de explorar. A Grande Lagoa é apenas um dos muitos lugares que aguardam seus pesquisadores, prontos para desvendar novos enigmas. O Parque Nacional de Gwangju, localizado na pitoresca província de Gyeongsangbuk-do, na República da Coreia, nos transporta para uma atmosfera de antiguidade e mistérios. Este parque não é apenas um santuário natural, mas também um guardião do patrimônio da civilização coreana, tornando-o um lugar especial para pesquisadores e viajantes. Ao caminhar por seus trilhos, é possível encontrar tumbas misteriosas, deixadas pela dinastia Silla, que reinou há mais de 1000 anos. Cada uma dessas tumbas, cercadas por colinas verdes, promete muitas perguntas. Qual era o verdadeiro significado de sua criação? Por que exatamente aqui, nesse lugar sagrado, foram sepultados os maiores governantes? Dentro delas, possivelmente, estão artefatos que poderiam iluminar a complexa história dessa antiga cultura. Mas isso não é a única pergunta que o parque guarda. Dentro de seus limites, também estão outros edifícios misteriosos, como o Observatório de Chumsingolha, construído há mais de 1300 anos. Este observatório, construída com grandes blocos de pedra, perfeitamente ajustados uns aos outros, causa admiração e espanto. Como os mestres antigos conseguiram criar tal construção sem tecnologias modernas? Dizem que em noites claras, as estrelas vistas daqui poderiam revelar seus segredos àqueles que sabem escutar. Os moradores locais afirmam que ainda é possível sentir a presença dos espíritos dos antepassados guardando suas terras. Cada descoberta no Parque Nacional de Gwangju permanece envolta em um manto de mistérios. E, apesar dos esforços dos cientistas, muitos aspectos de sua história
permanecem não desvendados. No entanto, apesar de todos os avanços da ciência, muitos mistérios da Amazônia permanecem inexplicados, aguardando aqueles que ousarem desvendá-los. O Lago Titicaca, localizado a uma altitude de 3.800 metros acima do nível do mar, é considerado o lago navegável mais alto do mundo. Suas águas profundas e suas margens envoltas em névoa guardam muitos mistérios que, ao longo dos séculos, atraíram a atenção de pesquisadores e historiadores. Lendas sobre cidades submersas, antigos sacerdotes e seres místicos permeiam a cultura local, criando uma aura de mistério e grandiosidade. Nas margens do lago, encontram-se ruínas da civilização Inca, além de culturas mais antigas, como a de Tiwanaku, que deixaram suas marcas em forma de monumentais construções de pedra. Esses grandes blocos de pedra, perfeitamente ajustados uns aos outros, causam espanto. Como os antigos construtores conseguiram criar tais complexas estruturas sem tecnologias modernas? Pesquisadores ainda discutem sobre os métodos utilizados pelos antigos mestres para mover e processar essas massivas pedras. Mas essa não é a única enigmática questão relacionada ao Titicaca. No lago foram encontrados artefatos estranhos, como estátuas de pedra e vasos cerâmicos, que, segundo alguns, podem conter mensagens cifradas do passado distante. Quais são as verdadeiras causas de sua existência? Alguns sugerem que eles podem ser prova de uma civilização altamente desenvolvida que existiu aqui muito antes dos Incas, mas sua história permanece envolta em mistério. Os moradores locais, preenchendo seus dias com tradições e lendas, afirmam que o Lago Titicaca não é apenas um corpo d'água, mas um local sagrado onde o mundo dos vivos se cruza com o mundo dos mortos. Muitas perguntas permanecem sem resposta. Existe uma conexão entre os rios e as civilizações antigas que um dia habitavam essas terras? Cada canto dessa natureza hipnotizante respira história, esperando para ser revelada. Entre as montanhas do estado de Hidalgo, no México, encontra-se um lugar misterioso chamado Tolañongo. Esses mananciais termais, conhecidos como Gruta de Tolañongo, atraem os viajantes com seu encanto místico e beleza natural incomparável. Formações rochosas gigantescas, cercadas por verde, criam uma atmosfera como se você tivesse entrado em outro mundo, onde cada manhã começa com um sussurro de antigas lendas. A água dos mananciais tem uma cor azul intensa, tornando-a ainda mais misteriosa. Estudos mostram que a temperatura da água atinge 40 graus Celsius. Alguns acreditam que esses mananciais eram sagrados para antigas civilizações e possivelmente eram usados em rituais dos quais hoje não se sabe nada. Mas isso não é o único mistério associado ao Tolañongo. Arqueólogos e historiadores suspeitam que esses lugares poderiam abrigar restos de culturas desaparecidas há muito tempo. Nas rochas vizinhas podem ser encontrados desenhos enigmáticos que possivelmente são mensagens codificadas do passado. Esses símbolos, emoldurados pela natureza, fazem uma pergunta: qual era o significado deles para aqueles que um dia viveram ali?
A cada passo pelas trilhas sinuosas do Tolanhongo, sente-se não apenas a beleza, mas também a presença de algo maior. Os moradores locais contam histórias sobre espíritos que guardam essas terras e sobre os mistérios que elas guardam. Será que esses mananciais escondem conhecimentos sobre civilizações perdidas e sua sabedoria? Difícil dizer o que nos espera no futuro, mas uma coisa é certa: os mistérios do Tolanhongo continuam a atrair os buscadores de aventuras. Os mistérios do Torres del Paine continuam a atrair pesquisadores e viajantes e, provavelmente, ainda muitas verdades esperam ser descobertas. O Parque Nacional de Yosemite é um lugar onde majestosas rochas, cachoeiras e florestas criam uma atmosfera repleta de mistérios e enigmas. Aqui, entre as paredes de granito que se erguem a mais de 2.000 metros de altura, estão escondidos vestígios de antigas civilizações e seus enigmáticos costumes. Como esses povos puderam habitar em um clima tão rigoroso, deixando apenas vagas lembranças? Estudos revelaram que os índios da tribo Miwok habitavam essas terras por milhares de anos, mas sua cultura permanece envolta em mistério. Arqueólogos encontraram muitos artefatos, desde ferramentas de pedra até figuras esculpidas, mas muitas perguntas permanecem sem resposta. O que exatamente os inspiraria a criar essas obras de arte? Na área do parque encontra-se a famosa Cachoeira de Yosemite, com uma altura de 440 metros. Ela não só atrai turistas, mas também é objeto de estudos. Como a natureza poderia criar um espetáculo tão maravilhoso? Alguns cientistas sugerem que isso é resultado de milhões de anos de erosão. Mas como exatamente esse processo ocorreu? Entre outros enigmas do parque estão as estranhas formações geológicas, como o El Capitan, que estão surpreendentemente bem definidas. Como poderia ocorrer um fenômeno natural tão impressionante? Alguns afirmam que isso é resultado de processos tectônicos antigos, mas outros falam de causas mais místicas. Yosemite, com seus majestosos paisagens e mistérios não desvendados, continua sendo um dos lugares mais enigmáticos do mundo. Com cada nova pesquisa, percebemos que isso é apenas a ponta do iceberg de antigos mistérios aguardando para serem revelados. As altas montanhas do Kilimanjaro, majestosas e elevadas sobre as planícies africanas, guardam em si uma infinidade de mistérios, desde lendas antigas até fenômenos naturais inexplicáveis. Esta montanha, coroada por geleiras, fascina não apenas os viajantes, mas também os pesquisadores que buscam desvendar seus segredos. Como poderia essa formação grandiosa surgir em um lugar tão peculiar, longe de outras montanhas altas? De acordo com pesquisas geológicas, o Kilimanjaro se formou há milhões de anos devido à atividade vulcânica. No entanto, apesar de suas explicações científicas, muitos povos locais associam a montanha a mitos e crenças espirituais. Os moradores locais contam histórias sobre espíritos que habitam nas nuvens e que protegem a montanha, avisando sobre perigos iminentes. Qual papel essas histórias desempenharam na vida dos povos que habitam a região? Entre os mistérios do Kilimanjaro, destacam-se
suas ecossistemas únicos, que variam de florestas tropicais a pastagens alpinas. Essas mudanças drásticas no clima e na flora, em uma pequena altitude, causam perplexidade entre os cientistas. Como é possível que, em apenas alguns quilômetros, se encontrem condições naturais tão diversas? Alguns pesquisadores sugerem que isso pode estar relacionado ao impacto de antigos fluxos de lava e ventos. Mas não é a única pergunta sem resposta. Nas encostas da montanha foram encontrados artefatos misteriosos, como ferramentas de pedra, que podem indicar a presença de antigas civilizações. Essas descobertas levantam questões sobre quem poderia ter habitado esse lugar inacessível e quais conhecimentos eles poderiam ter levado consigo para o além. Tudo isso atrai a atenção de arqueólogos e aventureiros de todo o mundo que buscam desvendar os mistérios que, talvez, nunca serão completamente revelados. O Parque Nacional do Vulcão Arenal, localizado na província de Alajuela, na Costa Rica, é um lugar fascinante, envolto em um véu de mistérios e enigmas. Este vulcão, com mais de 1,5 mil metros de altura, foi por muito tempo considerado um dos mais ativos do país, e sua natureza enigmática atrai turistas e cientistas de todo o mundo. As florestas tropicais que o cercam estão cheias de vida, mas o que escondem essas densas matas? Entre as lendas misteriosas contadas pelos moradores locais, fala-se de antigas civilizações que habitavam essas terras. Como elas conseguiram construir impressionantes construções em condições de alta umidade e constantes erupções. Pesquisadores encontraram vestígios de sua presença na forma de enigmáticas construções de pedra, que pareciam servir como plataformas rituais. Mas o que exatamente elas adoravam e qual papel o vulcão desempenhava em suas vidas? Tecnologias modernas, como o escaneamento lidar, permitem que os cientistas olhem para o passado, abrindo novos horizontes para a compreensão das culturas antigas. No entanto, apesar do progresso, muitas perguntas permanecem sem resposta. Alguns acreditam que o vulcão poderia ter sido um local de sacrifícios, enquanto outros avançam teorias de que aqui poderiam estar escondidos conhecimentos que não deveriam ser revelados. Cada passo pelas trilhas do parque nos leva aos depths dos séculos, onde a natureza e a história humana se entrelaçam em um estranho baile. Talvez aqui, sob camadas de areia, estejam escondidas histórias ainda não descobertas sobre civilizações esquecidas, esperando por sua revelação. Antártida, esse continente misterioso e gelado, esconde em si mesma uma infinidade de mistérios, dos quais a humanidade ainda apenas suspeita. Sob uma camada impenetrável de gelo, além dos antigos cenários, podem estar escondidos os vestígios de civilizações há muito desaparecidas. Como esse lugar que outrora foi habitado se tornou tão inacessível e sem vida? De acordo com dados de escaneamento por satélite, foram descobertos corpos d'água sob a camada de gelo que poderiam servir de lar para formas de vida únicas. Cientistas acreditam que alguns desses corpos d'água poderiam ter existido há milhões de anos, preservando o código genético de organismos dos quais nem suspeitamos.
O que mais pode estar escondido nessas profundezas inacessíveis? Mas essa não é a única enigmática característica da Antártida. No continente foram encontradas estruturas misteriosas, semelhantes aos restos de construções antigas. Alguns pesquisadores afirmam que são formações naturais, enquanto outros sugerem que podem ser sinais da presença de seres racionais. O que realmente essas formas estranhas escondem e qual papel desempenharam na história do nosso planeta? Fotografias feitas nas proximidades dessas estruturas enigmáticas geram debates entre os cientistas. Alguns veem nelas simples formações geológicas, enquanto outros acreditam que são vestígios de civilizações desconhecidas. Como seres tão avançados puderam desaparecer, deixando apenas esses sinais misteriosos na superfície gelada? A Antártida ainda é uma das regiões menos conhecidas da Terra e talvez sob seus gelos ainda aguardem descobertas ainda mais surpreendentes. Cada passo por seus trilhos é um passo em um mundo onde a linha entre realidade e mitologia se dissolve e onde cada árvore pode contar sua história. O Parque Nacional Torres del Paine não é apenas um espetáculo da natureza, mas também um enigma envolto em mitos e lendas. Seus picos majestosos, que se erguem sobre vastas planícies, criam uma atmosfera de mistério, enquanto lagos coloridos e rios turbulentos adicionam um encanto especial a este lugar. Como poderia surgir tamanha beleza na interseção de geleiras e montanhas? Entre essas formas grandiosas da natureza, encontram-se vestígios de civilizações antigas que possivelmente habitavam essas terras. Arqueólogos encontram ferramentas e sinais de antigos assentamentos, mas o mistério de seu desaparecimento permanece sem solução. O que aconteceu com esses povos e quais segredos eles levaram consigo? O parque é lar de muitos tipos únicos de flora e fauna, incluindo animais raros como o guanaco e o condor. Este lugar fascina não apenas por suas belezas naturais, mas também por lendas que estimulam a imaginação dos viajantes. Quais conhecimentos secretos estão ocultos nessas montanhas? Pesquisadores realizam aqui muitos estudos, utilizando tecnologias modernas como escaneamento a laser para revelar novos aspectos da ecossistema e sua história. No entanto, alguns artefatos permanecem enigmáticos, deixando mais perguntas do que respostas. De lagos glaciais e picos majestosos, passamos para sinais misteriosos deixados por pessoas que possivelmente sabiam mais do que podemos imaginar. Cada canto deste parque guarda algo além de apenas belezas naturais. Um lugar onde a natureza e a história se unem em um fluxo único. Imersos nesses labirintos aquáticos, podemos apenas especular sobre quantos segredos ainda esconde esse lugar mágico, repleto de silêncio e grandeza da natureza. Komodo, essa ilha misteriosa localizada entre os pequenos arquipélagos de Zondas Orientais, atrai com sua beleza selvagem e mistérios. Cercada por águas turquesa, ela guarda não apenas a grandiosidade da natureza, mas também muitos mistérios que aguardam para serem revelados. Como se viesse de outro mundo, aqui habitam os lagartos.
conhecidos como dragões de Cômodo, que inspiram tanto temor quanto admiração em quem ousa se aproximar. Neste ilha, arqueólogos encontram vestígios de antigas civilizações que, parece, desapareceram, deixando apenas artefactos enigmáticos. Como puderam desaparecer tais sociedades avançadas sem deixar vestígios claros? Seus mistérios estão envoltos em sombras, e cada novo objeto encontrado apenas aumenta o interesse por este lugar. Ruínas enigmáticas espalhadas por toda a ilha indicam que aqui foram construídos templos e povoados grandiosos, mas seu propósito permanece desconhecido. Cientistas especulam que essas estruturas poderiam estar relacionadas a antigos rituais e crenças, mas respostas precisas não existem. Entre os moradores locais, circulam lendas de que a ilha guarda antigos profecias, aguardando para serem descobertas novamente pela humanidade. Quem sabe quais conhecimentos e sabedoria podem ser encontrados nesta ilha misteriosa? No entanto, Cômodo continua sendo um enigma sem solução, cheio de animais e plantas únicas que não se encontram em nenhum outro lugar do mundo. Em cada passo há um enigma, e talvez apenas o tempo nos revele todos os mistérios desse lugar incrível. Munnar não é apenas uma região pitoresca em Idukki, estado de Kerala, na Índia. É um verdadeiro oásis de mistérios e enigmas. Em suas vastas plantações de chá, onde um tapete verde macio se estende até o horizonte, não apenas espécies únicas se escondem, mas também muitos mistérios não resolvidos, que ao longo dos séculos têm intrigado os pesquisadores. Lendas sobre Munnar se entrelaçam com os contos locais. Aqui, entre o ar fresco e os aromas do chá recém-preparado, é possível ouvir histórias sobre como os moradores locais encontravam pedras misteriosas com sinais incompreensíveis, lembrando inscrições antigas. Como esses símbolos chegaram aqui? Talvez pertençam a uma civilização desaparecida ou guardem mensagens relacionadas a deidades antigas? A uma altitude superior a 1,5 mil metros acima do nível do mar, Munnar também se torna um lar para espécies raras de flora e fauna. Plantas únicas como orquídeas azul celeste e árvores majestosas criam uma atmosfera enigmática, como se guardassem seus segredos. Mas como elas sobreviveram em condições de alta umidade e grandes variações de temperatura? É conhecido que nas proximidades de Munnar existem templos antigos, datados de milhares de anos. Essas relíquias, perdidas entre colinas pitorescas, guardam não apenas relíquias históricas, mas também muitas perguntas. Por que esses templos foram construídos em um local tão remoto? Quais rituais misteriosos foram realizados aqui e o que aconteceu com seus criadores? Munnar continua a atrair tanto turistas quanto cientistas, que buscam desvendar seus mistérios. Sua rica história, cheia de mitos e lendas, apenas destaca que a humanidade ainda não desvendou todos os segredos dessa região maravilhosa. O deserto de Gobi, que se estende para o sul da Mongólia e o norte da China, guarda em si muitos mistérios envoltos em poeira de séculos. Esta vasta e severa região
Coberta por planícies salgadas e colinas rochosas, outrora foi lar de antigas civilizações, sobre as quais restam apenas vagas lembranças. Como uma cultura tão complexa poderia desaparecer, deixando apenas enigmáticos artefatos, como pedaços de histórias há muito esquecidas? Pesquisadores encontram aqui rastros estranhos, semelhantes a grandes estruturas de pedra, que geram mais perguntas do que respostas. Talvez sejam os restos de antigos assentamentos prósperos, onde as pessoas interagiam com a natureza e entre si. Mas, infelizmente, sua vida está envolta em um manto de ignorância. Como era a vida cotidiana dessas pessoas em um ambiente tão pouco acolhedor? Alguns cientistas sugerem que tribos nômades utilizavam o Gobi como uma rota de transição, mas outros acreditam que era um importante berço cultural. Descobrimentos como ferramentas de pedra e fósseis confirmam que aqui outrora havia uma vida vibrante. No entanto, mesmo as mais avançadas tecnologias, como a análise de carbono 14, não conseguem fornecer uma resposta clara à pergunta: o que aconteceu com essas pessoas? Ao estudar antigos mapas e textos, pode-se notar menções a misteriosos oásis que desapareceram da face da Terra. Esses lugares, repletos de água fresca e verde, poderiam ter sido a chave para a sobrevivência de muitos grupos. Mas como eles puderam desaparecer, deixando apenas um deserto cheio de areia e mistérios? Cada descoberta no Gobi destaca que nem todas as enigmas do passado podem ser explicados. Essas águas, que escondem seus segredos atrás de uma cortina de tempo, permanecem como um enigma que espera ser revelado. O vulcão Calbuco, que se ergue sobre a região pitoresca de Los Lagos, no Chile, é um dos vulcões mais misteriosos e poderosos do país. Sua imponente altura ultrapassa os 2.000 metros e suas cumeadas envoltas em nuvens criam uma atmosfera de mistério e grandiosidade. O vulcão é famoso não apenas por sua visão impressionante, mas também por seus súbitos erupções, que deixaram sua marca na história. Uma das erupções mais conhecidas ocorreu em 2015, quando o vulcão despertou após um longo período de silêncio, lançando uma enorme nuvem de cinzas no ar, visível a muitos quilômetros de distância. Esse evento atraiu a atenção não apenas dos cientistas, mas também de pessoas comuns que buscam entender a natureza dessa força. Como a natureza poderia criar um vulcão tão poderoso, capaz de exibir tamanha destruição? Pesquisadores afirmam que o vulcão Calbuco possui uma complexa história geológica que remonta a eras passadas. Existem teorias de que sob sua superfície existem câmaras magmáticas antigas que acumulam pressão ao longo dos séculos. Mas quais são as verdadeiras causas de sua atividade? Alguns cientistas sugerem que mudanças no ambiente circundante, como terremotos ou mudanças climáticas, podem desencadear erupções. No entanto, apesar de todos os esforços, muitos aspectos da atividade vulcânica permanecem desconhecidos. Enquanto alguns pesquisam sua força e mistérios, outros se maravilham com sua beleza, observando como as nuvens de cinzas envolvem as redondezas. Essas crenças geram a pergunta: o que mais o antigo lago esconde? Existe uma conexão entre as lendas e as descobertas arqueológicas?
Ou tudo isso não passa de produto da imaginação? O Parque Nacional Serengeti, na Tanzânia, não é apenas um santuário, mas uma verdadeira crônica viva da natureza antiga. Planícies vastas, cobertas por gramíneas douradas, estendem-se até o horizonte, criando a sensação de infinito. Aqui, entre as gigantescas acácias, vivem milhões de animais, incluindo majestosos leões, graciosos guepardos e manadas de gnus migrantes. Todo ano, nesse lugar misterioso, ocorre um dos maiores espetáculos da natureza: a Grande Migração, quando mais de 2 milhões de animais cruzam rios e planícies em busca de alimento e água. Como eles encontram seu caminho em tamanhas extensões? Muitos pesquisadores acreditam que isso está relacionado a instintos baseados em milhões de anos de evolução, mas ainda restam muitas perguntas. O Serengeti também esconde inúmeras descobertas arqueológicas que indicam que aqui viveram antigos seres humanos. Encontrados instrumentos de pedra e vestígios de seus antigos habitantes colocam em dúvida nossa compreensão sobre a migração e a dispersão dos seres humanos na África. Quais segredos ainda podem estar escondidos sob a camada de grama e areia? É importante notar que o ecossistema do Serengeti não é apenas um habitat para os animais, mas também um vivo testemunho da interação entre a natureza e o homem ao longo de milênios. Cientistas continuam a estudar esse lugar misterioso na esperança de desvendar seus segredos. Mas o que mais pode estar escondido nas profundezas desse parque majestoso? Quais lendas antigas e mistérios inexplorados aguardam para serem revelados? O deserto de Atacama, uma das regiões mais áridas do mundo, estende-se ao longo da costa norte do Chile. Aqui, nas regiões de Antofagasta, Atacama e Tarapacá, é possível encontrar não apenas formas naturais únicas, mas também vestígios de antigas civilizações que deixaram seus mistérios nesse cenário desolado. Nas vastas extensões dessa desertificação, foram preservados vestígios de estruturas culturais desconhecidas, como os enigmáticos geoglifos que representam animais e pessoas. Esses grandes desenhos, visíveis apenas de cima, geram muitas perguntas. Quem os criou e com que propósito? Alguns pesquisadores sugerem que eles poderiam ter servido como sinais de navegação para tribos antigas, mas isso é apenas uma das possíveis versões. No entanto, a Atacama guarda outros mistérios, incluindo artefatos antigos encontrados em sua área. Vasos cerâmicos, ferramentas e até mesmo mumificações, preservadas em condições climáticas secas, testemunham a vida de pessoas que um dia habitaram aqui. Como uma cultura tão avançada poderia desaparecer, deixando apenas sombras no tempo? Entre essas descobertas, também há objetos estranhos que não se encaixam no contexto da história conhecida. Alguns deles possuem símbolos enigmáticos que, possivelmente, são mensagens codificadas de um passado distante. Mas quem poderá decifrar essas mensagens e descobrir os conhecimentos que elas guardam? À medida que os pesquisadores continuam suas escavações, a Atacama permanece cheia de mistérios que aguardam para serem revelados. E cada novo artefato encontrado nessas vastas extensões
apenas adiciona perguntas às quais não temos respostas. O Parque Nacional da Sequoia, localizado no condado de Tulare, é o lar das árvores mais altas do planeta. Essas majestosas sequoias, que alcançam alturas superiores a 80 metros, têm uma idade que ultrapassa 3.000 anos e seus troncos massivos impressionam como gigantes guardiões de segredos antigos. Caminhando por trilhas sombreadas, é possível sentir como o ar fresco preenche os pulmões e os sons da natureza criam uma sinfonia hipnotizante, transportando-nos para épocas há muito passadas. Mas o que fazia que as antigas civilizações se voltassem para essas árvores gigantes? Alguns arqueólogos sugerem que os povos indígenas usavam as sequoias para criar rituais sagrados, deixando para trás objetos rituais misteriosos que ainda não foram explicados. Talvez seja exatamente sua grandiosidade que inspirasse a criação de mitos e lendas, cujas histórias hoje apenas podemos adivinhar. O parque também esconde muitas cavernas e cânions misteriosos, repletos de formações e minerais inusitados que atraem a atenção dos pesquisadores. Um desses objetos é a Caverna de Moro, conhecida por seus estalactites e estalagmites, que lembram os antigos oceanos, quando essa região estava sob água. Como essa terra, hoje coberta por florestas verdes, poderia ter sido parte de um mundo subaquático? E embora o parque seja famoso por suas belezas naturais, suas verdadeiras enigmas permanecem ocultos. O vulcão Arenal, cercado por mitos e lendas, continua guardando seus segredos, deixando-nos com perguntas. O que mais pode estar escondido sob suas vastas encostas? Quais são as verdadeiras enigmas que aguardam para serem revelados? O aeroporto de Cingapura, conhecido por suas impressionantes soluções arquitetônicas e atrações únicas, não é apenas um hub de transporte, mas também um lugar cheio de mistérios. Como esse aeroporto, símbolo da modernidade, conseguiu nos transportar para uma atmosfera de magia e mistério? Suas grandes estruturas de vidro e oásis verdes causam admiração e nos fazem refletir sobre a atenção aos detalhes que o tornam único. Cada canto de Cingapura está repleto de impressões sensoriais, desde o aroma fresco das plantas em flor até as melodias que ressoam no saguão. Os visitantes podem desfrutar não apenas das compras, mas também das impressionantes cachoeiras que caem de grande altura, criando uma sensação de magia. Mas o que há por trás dessa beleza? Como foi possível criar um equilíbrio tão harmonioso entre natureza e tecnologia? Existem várias teorias sobre como exatamente esse aeroporto foi projetado. Alguns afirmam que os arquitetos se inspiraram em culturas antigas, enquanto outros acreditam que é resultado de pesquisas científicas modernas em design sustentável. No entanto, independentemente das suposições, permanece a pergunta: quais segredos esses vastos salões e jardins guardam e o que eles podem nos dizer sobre o futuro dos viagens? Cingapura continua a surpreender o mundo, mantendo-se um dos aeroportos mais bem avaliados do planeta. Suas características únicas atraem milhões de turistas, e cada um deles, ao passar por seus portões, pode sentir essa atmosfera especial que nos faz refletir sobre o desconhecido e o misterioso.
Cada um desses locais guarda seus segredos, que apenas aqueles que ousarem pisar em seu solo poderão revelar. Você percebe quantos enigmas ainda não desvendados estão ocultos nas profundezas do nosso planeta? As Singas de Bemaraha não são apenas um monumento natural, mas uma verdadeira enigma cercado por mitos e lendas. Essas majestosas formações de calcário, semelhantes a espadas, perfuram o céu, criando um cenário impressionante, mas por trás de sua beleza se escondem muitos mistérios. Como se formaram essas formas estranhas e o que levou os povos antigos a considerá-las sagradas? Os moradores locais contam histórias sobre espíritos ancestrais que habitam essas montanhas e sobre sua capacidade de prever o futuro. As lendas sobre seu poder são transmitidas de geração em geração, criando uma atmosfera de mistério. No entanto, os historiadores afirmam que essas formações surgiram como resultado de milhões de anos de erosão, deixando-nos a pergunta: até que ponto a geologia e a mitologia estão interligadas nessa região única? Os ecossistemas únicos das Singas de Bemaraha também atraem a atenção dos cientistas. Aqui encontram-se espécies raras de plantas e animais que não são encontradas em nenhum outro lugar. Por que a natureza criou um mundo tão isolado e o que ainda pode ser descoberto em suas profundezas? No entanto, essa não é a única enigma relacionada ao Madagascar. Ao nos afastarmos dos cenários incomuns, encontramos artefatos misteriosos de civilizações antigas que deixaram suas marcas nesse fascinante ilha. Quais são suas histórias? E o que podem nos contar sobre a vida dos seres humanos que habitavam essa terra? As Singas de Bemaraha continuam sendo um lugar cheio de mistérios e incertezas. Fatos sobre a existência de rios subterrâneos e formas de vida enigmáticas nos fazem refletir sobre quantos mistérios ainda guarda esse continente gelado. O Parque Nacional Glacier, localizado nas montanhas pitorescas de Montana, é um verdadeiro tesouro da natureza selvagem. Suas majestosas montanhas cobertas de geleiras e os lagos silenciosos criam uma atmosfera cheia de mistérios e enigmas. Mas quais são os segredos ocultos desse lugar único? Uma das características mais impressionantes do parque são suas antigas geleiras, algumas das quais começaram a se formar há mais de 7.000 anos. Essas grandes formações de gelo não apenas guardam água, mas também evidências de mudanças climáticas que ocorreram ao longo dos séculos. Como a vida na Terra mudou com sua aparição e desaparecimento, estudos indicam que Glacier foi lar de diversas civilizações antigas, incluindo povos indígenas que deixaram enigmáticos desenhos rupestres. Esses misteriosos desenhos, que representam animais e pessoas, abrem uma janela para um mundo do qual sabemos tão pouco. O que eles queriam transmitir às gerações futuras? Mas isso não é a única pergunta sem resposta. Cientistas acreditam que sob sua superfície podem estar ocorrendo fenômenos geológicos não resolvidos, como vastos sistemas subterrâneos e minerais únicos que podem revelar os segredos da formação da Terra. Quais são suas propriedades e como podem influenciar nosso entendimento do planeta? A cada ano, o parque atrai mais pesquisadores e viajantes que buscam desvendar seus mistérios.